O que pode mudar no mercado do milho até o final desse ano 2024? Joãozinho Grafista traz a análise gráfica do mercado do milho pra gente. Você já está acompanhando o Paracatu Rural aí no site paracaturural.com? Acesse então paracaturural.com e cadastre seu e-mail. Veja todas as nossas últimas publicações também. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. As negociações envolvendo o milho passaram por momentos distintos ao longo do mês de novembro. Depois de um início em bons patamares, a segunda quinzena foi marcada por perda de força nas cotações. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, explica que o fim desse mês de novembro trouxe nova fixação de mercadoria para venda. A maior oferta do cereal se deve ao fato de alguns produtores liberarem espaço nos armazéns para a chegada da nova safra de soja. Olá, todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista. E vamos lá falar do mercado do milho, como foi o último mês de novembro, que esperar para esse último mês do ano, né, no mercado físico, mercado futuro. Algumas notícias de destaque tá passando para vocês. Como é que foi o mercado do mês de novembro? Os preços perderam força na segunda quinzena, mas tivemos uma boa evolução, né, ao longo do mês de novembro. Então o mercado brasileiro de milho registrou preços firmes, limitada fixação de oferta por parte dos produtores na maior parte de novembro, com uma maior intenção de compra por parte dos consumidores, segundo a Safras Mercado Consultoria, né? Porém, a partir do dia 20, a dinâmica mudou um pouco e os mercados como São Paulo, Paraná, apresentaram uma maior ausência de compradores de milho em meio às especulações climáticas e a necessidade dos produtores de abrirem espaços nos armazéns para o recebimento de uma grande safra de soja no começo de 2025. Vamos aguardar. A programação de embarques de milho evoluiu bem ao longo de novembro, com a paridade de exportação ainda favorecendo avanço nos negócios em meio à desvalorização do real frente ao dólar. E falar em real, que loucura aí, né? Tivemos nesta sexta-feira de Black Friday, né? Mas foi black sim o nosso dólar. E como foi black? Tivemos uma alta extremamente expressiva, fechou bem no final do dia, recuou bem. Lógico, né? Com certeza deve ter tido intervenção do governo, mas é o que a gente chamava, né, quando tinha o pregão vavó, a gente falava de chapa branca, né? Mas é isso. Testamos a máxima de R$ 6,11 e fechamos a R$ 5,97. Que volatilidade foi esse dólar nesta sexta. Bom, voltando para o milho. Tá? No cenário internacional, o ritmo de negócios andou meio de lado durante o mês, com quedas mais expressivas nesse período mais próximo ao fechamento. Para o mês de dezembro, a Safras Consultoria detalha que os pontos de atenção estão ligados ao clima do Brasil e ao posicionamento dos agentes na compra e venda de milho, que pode contribuir para novos movimentos nos preços do cereal. Então, vamos lá, como foi o mercado, né, os preços internos, né? No mercado disponível ao produtor, o preço do milho em Cascavel, Paraná, foi cotado a R$ 69,00, queda de 1%, frente a R$ 70,00 no mês de outubro. Campinas CIF caiu de R$ 78 para R$ 76,00. Mogiana Paulista caiu de R$ 76 para R$ 75. Aí sim, agora em Mato Grosso, em Rondonópolis, a cotação da saca subiu de R$ 64 para R$ 68. Em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço avançou 2,67% ao longo do mês de novembro, de R$ 75 para R$ 77. Aqui na nossa Minas Gerais, base Uberlândia, capital do Triângulo Mineiro, a gente falava, né, nos anos 90, o preço na venda para a saca manteve a R$ 66,00. Em Rio Verde, Goiás, a saca foi cotada a R$ 67,00 frente a R$ 66,00 praticados no mês de outubro.
Já as exportações, o milho no Brasil apresentou uma receita de 728,360 milhões de dólares em novembro, nos 14 dias úteis, média diária de 52,025 milhões de dólares. A quantidade total de milho exportada pelo país ficou em 3,462 milhões de toneladas. Já no mercado internacional, os agentes voltam seus olhares às questões climáticas e geopolíticas. Joãozinho Grafista comenta sobre a situação do México. É que o país, vizinho dos Estados Unidos, teme o futuro dos negócios com os norte-americanos. Isso porque a economia protecionista de Donald Trump pode fazer com que os mexicanos procurem mercados alternativos para atender à demanda interna por milho. Voltando ao Brasil, o Joãozinho também fala sobre as projeções de aumento no consumo do etanol. Bom, ainda sobre o milho, tá? Agora vamos falar um pouquinho lá de Nova York. Nova York não, Chicago, né? Que é onde é negociado o milho lá nos Estados Unidos. O que me chamou a atenção, né, no relatório que eu recebo aqui, né, do bar chart. Então o milho recupera das perdas de quarta-feira à medida que as tensões comerciais diminuíram, né? Os touros do milho, quer dizer, os traders, né, que foram às compras, recuperaram, né, na queda de quarta-feira, que foi pressionado por algumas conversas sobre tarifas. Os contratos futuros, então, voltaram a subir 3 a 6 centavos. Houve 111 entregas emitidas contra os contratos futuros de milho dezembro no primeiro dia de aviso. Então, o que é isso? É o que acontece também no contrato do café. A gente chama de First Notice Day. Então, o preço médio nacional do milho à vista, do indicador Commodity View, subiu 12 centavos a $4,05 por bushel. À medida que agora o contrato dezembro, né, praticamente, agora entrega, agora o que vale agora é o contrato milho março lá fora, tá? Milho janeiro, desculpa, contrato janeiro. Então, durante o feriado de Ação de Graças, na quinta-feira, o presidente eleito Donald Trump falou com o presidente do México e após a ligação que supostamente ocorreu bem, ela mencionou que não haveria nenhum potencial de guerra tarifária, né? Ele já tinha falado que ele seria mais protecionista, né, com relação aos outros países. Aquela história, né? O milho é meu, a soja é minha, o café é lá do Brasil, ninguém toca, né? Os dados de vendas de exportação mostraram um total de 1,06 MMT na semana encerrada em 21 de novembro, que estava na extremidade inferior das estimativas, de 0,8 a 2 MMT. Para as reservas de milho, 24 e 25, e testando uma baixa de 9 semanas. Então, acho que bem altíssimo aí para o mercado. O México foi o maior comprador, comprou 405.200 toneladas, com a Coreia do Sul comprando 134.100 toneladas. Outras 67.200 foram vendidas para a safra da safra 25-26 para o México. Também tivemos dados importantes aí, né? Agora com relação à safra brasileira de milho. A Agroconsult estimou que a safra nesta sexta-feira, né? Na sexta-feira estimou que será de 132,7 MT da safra 24-25, com a segunda safra em 107,3 MT desse total. Então bem mais alto, né? Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento Brasileira, estima que a produção de etanol no país em 24-25 será de 36,08 bilhões de litros entre milho e cana-de-açúcar, uma alta de 0,67 bilhões de litros em relação à estimativa anterior. Grande parte desse aumento foi da cana-de-açúcar, alta de 0,38 bilhões de litros em 28,85, tá? Demanda de milho em foco, que o mercado à vista pode estar tentando enxergar, né? Essa notícia saiu ao longo da semana do terminal da Bar Chart, né? Então, o milho tem tido a opinião deles, né, lá dos traders, já que a narrativa em torno do mercado em discussões fundamentais não tem necessariamente parecida com a mesma, né, não, como ele falou, né, não quis entrar em argumentação, né, o analista
do bar chart. No entanto, ele deve argumentar que devemos observar a vibração um pouco diferente do que o mercado à vista está transmitindo, com uma recuperação rápida vista na base pós-colheita e um fortalecimento do spread da soja, que deve fazer qualquer analista ou trader experiente parar para pensar até certo ponto. Como já discutimos tantas vezes, o mercado à vista dirá a verdade muito antes de qualquer atualização de oferta e demanda, isso lá nos Estados Unidos. As projeções do SJ são pouco roteira do que espera antes de um ano de marketing, né? De propagandas, de negociações, mas não ajustadas de acordo com o desenvolvimento no mercado físico, assim como o mercado à vista que está começando por lá. Demanda global de etanol. Houve muita conversa nos últimos anos sobre o etanol ser uma indústria moribunda, né? Ruim. Os pessimistas adoram apontar para a parede de mistura, agindo como se 10% do uso decrescente de gasolina nos Estados Unidos fosse a única fonte de demanda por etanol disponível, algo que está errado em vários níveis. É interessante passar isso para vocês, tá? A Índia é um outro centro de demanda cujo apetite por etanol parece ser voraz. Lá sim, as autoridades conseguiram antecipar sua meta de atingir a mistura de etanol em combustível em grande parte do país, 5 anos antes do inicialmente definido. Olha só que interessante. E o nosso Brasil não quer ficar de fora quando se trata de aumentar sua capacidade de produção de etanol ou demanda por biocombustíveis produzido internamente. O projeto de lei Fuel of the Future, aprovado recentemente, pressiona por alguma rápida expansão na demanda por biocombustível brasileiro, com taxa de mistura de etanol definidas para passar da taxa de cerca de 25% para 30% nos próximos 2 anos. É isso aí. E vamos lá para o gráfico, né? Agora o contrato mais negociado, então, é o contrato do milho janeiro. Tá, então vamos lá para o gráfico do milho, o que a gente pode aí esperar. Gostei até do movimento, então, como os traders aí falaram, né, de uma recuperação nos preços, né? Tivemos um bom repique de alta em relação na quarta-feira, véspera de feriado, né? O mercado realizou saindo de 400. Nos dias anteriores, né, tivemos máximo lá nos 440, testamos a máxima de 425, tivemos uma boa recuperação então no milho, fechando a 430, né, 433, né, olhando os indicadores, como vocês sempre gostam de usar, como falo aqui, né, o meu amigo Leonardo Fibonacci, que é o que a gente chama de retração, né, de Fibo, apenas estou apanhando aqui na tecnologia, agora sim. Né, então a gente tem várias formas de traçar esses pontos, né, de uma máxima com uma mínima. Então, a princípio, segurou numa resistência, que a gente chama, né, ou era uma antiga resistência, tá? Então, tudo leva a crer que o milho, contrato janeiro acima dos 435, mais ou menos. Então, a tendência é voltar para os 445, é voltar para os 460, 455, 460, e assim, se romper, voltamos para os 500 por bushel. Vai milho, vai commodities. Deus prometeu muitos benefícios maravilhosos em sua vida se você meditar na palavra de Deus e em seguida praticá-la. Surpreendentemente, se você sabe se preocupar, você já sabe meditar na palavra de Deus. A preocupação é quando você tem um pensamento negativo e pensa rapidamente nele. Quando você pega uma passagem das Escrituras e pensa nela várias vezes, isso se chama meditação. E existem 6 maneiras pelas quais você pode entender a palavra de Deus. Você pode ouvi-la, você pode lê-la, você pode estudá-la, você pode memorizar a palavra de Deus, você pode meditar nela e você pode aplicá-la. Mas se tudo que você faz é ouvir a palavra de Deus quando vai à igreja, você não se apega à palavra de Deus e ela pode ser tirada da sua mente com muita facilidade. A Bíblia diz em Filipenses 2,16: apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Você não tem um bom domínio da Bíblia a menos que esteja praticando todos os 6 hábitos, ouvindo, lendo, estudando, memorizando, meditando e aplicando. Salmos 119, verso 16 diz: as tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. Você quer ser feliz?
Os princípios de Deus vão fazer você feliz e você se lembra desses princípios ao memorizá-los, meditar neles e aplicá-los. Salmos 119:35 diz: Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Normalmente nós procuramos a felicidade em todos os lugares errados. Deus diz que a felicidade é encontrada no caminho dos seus mandamentos. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.